Então, a leitura do texto que eu recomendei para vocês, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre as interrupções nos microcontroladores Atmega, sendo que boa parte dos conceitos que a gente vai explorar aqui se aplicam a outros microcontroladores, com exceção óbvia, né, ao caso de estudo da arquitetura que a gente vai estar conversando, tá? Bom, basicamente, pessoal, a interrupção é um tipo de recurso que a gente utiliza nos microcontroladores, particularmente focado na situação onde a gente tem algum dispositivo de hardware externo ao microcontrolador, ou não necessariamente externo, como a gente vai ver, mas em suma, algum tipo de dispositivo conectado ao nosso microcontrolador, que necessite informar que uma dada situação de operação aconteceu. Então, tomando, por exemplo, o caso simples de um botão, como a título de exemplo, né? Apesar de não ser talvez a melhor situação para o uso de uma interrupção, a gente poderia dizer que quando o botão fosse pressionado, esse botão me geraria uma interrupção na execução normal do código, tá? E me direcionaria o microcontrolador para processamento através de uma função específica. Tá? Hoje, o que a gente faz com o botão? A gente fica monitorando constantemente o status do botão, né? A gente fica fazendo uma leitura digital do status do botão para tomar uma decisão em relação ao que a gente deve fazer com ele. Nessa forma que eu estou relatando para vocês, seria um pouco diferente, visto que seria a pressão física do botão, né? O fato do usuário pressionar fisicamente o botão, que me geraria um sinal elétrico que interromperia a execução normal do nosso código e me direcionaria o microcontrolador para a execução de uma função específica de tratamento, tá? Então, interrupção é um recurso bastante distinto daquilo que a gente via até então, onde tudo que a gente tinha era essencialmente uma sequência de execução, uma lógica de execução totalmente controlada pelo software, tá? E através do uso das interrupções eu começo a colocar uma parte relativamente importante da execução da minha lógica do meu dispositivo no fato de existir um sinal elétrico que vai provocar a execução específica de determinado trecho de código, tá? Então, como está dito aqui, né, a gente quer usar interrupções justamente para construir programas que atendam dispositivos de I/O de modo mais eficiente, onde eu quero garantir que um certo dispositivo seja atendido no momento onde aconteceu o sinal, aconteceu a situação, aconteceu o estado de atenção desse dispositivo, tá? Que é indicado através de um sinal elétrico produzido para o microcontrolador por esse dispositivo, tá? Então a gente tem uma forma bastante diferente, né, de trabalho usando esse tipo de recurso, tá? Então, de novo, tá, gente? Na forma normal de operação, a gente tem uma operação por uma técnica de varredura, né? A gente faz essencialmente um pooling dos dispositivos, ou seja, a gente faz uma leitura sequencial dos diferentes dispositivos com os quais a gente quer trabalhar, e a gente reage a essa nossa leitura. Usando interrupções, que é uma segunda forma de trabalho, eu deixo a cargo do dispositivo me produzir um sinal elétrico, e esse sinal elétrico é interpretado pelo microcontrolador fisicamente, né, não tem nada a ver com software até esse momento, é fisicamente interpretado por esse microcontrolador, aceito por esse microcontrolador, melhor dizendo, tá? Gerando a execução de um código específico para aquele tratamento daquele sinal que foi recebido, tá? Maravilha, tem inúmeras situações onde isso vai ser útil, tá, pessoal? Mas particularmente quando a gente usa interrupções, a gente garante sempre que as mudanças geradas pelo dispositivo sejam acompanhadas no momento, ou o mais próximo possível, sendo mais correto, né? O mais próximo possível do momento onde essas mudanças são efetivamente geradas, tá? E isso vai ser atendido pelo microcontrolador mediante a recepção desse sinal elétrico. Então, basicamente, o que acontece, né? Quando um pedido de interrupção, e de novo, esse pedido de interrupção é um sinal elétrico recebido em um determinado pino do microcontrolador, ou internamente na arquitetura do microcontrolador, como a gente vai ver mais à frente, o processador vai interromper a execução do código que ele estava executando até aquele momento, vai salvar informações de estado que necessitem ser salvas, por exemplo, uma informação de estado, né, que a gente precisa salvar. Qual era a posição que eu estava executando no código anterior, no código normal, né, no código usual de execução.
E então ele executa uma função especial, que é a função que a gente conhece como função de serviço de interrupção, ou rotina de serviço de interrupção, ou melhor ainda, ISR, tá? Que vai implementar um código específico para tratamento daquele evento em particular. Tá? Uma vez que o processador interrompa, salva essas informações e inicia a execução da ISR, o código de tratamento da interrupção é executado dentro da rotina, né? E se não acontecerem novas interrupções, quando essa rotina é finalizada, o processador recupera as informações de estado necessárias e volta a fazer a execução do código principal. Tá? Ou seja, né, a gente poderia mapear uma sequência de passos típica do atendimento de uma interrupção como: o processador recebe a requisição da interrupção, ou seja, ele tem um sinal elétrico que chega nele, tá? A partir da recepção desse sinal elétrico, né, a instrução ou o comando sendo executado naquele momento do código principal é finalizado. O contador de programa é salvo, tá, normalmente na pilha de máquina. Tá. Informações de estado adicionais, por exemplo, como flags de operação, flags aritméticos podem ser salvas, tá, permitindo que a gente retorne à execução normal do código principal que foi interrompido. O contador de programa então é direcionado para o início da rotina de atendimento à interrupção. A rotina de atendimento à interrupção é executada e ao término dessa rotina, né, a gente retorna as informações de estado anteriormente existentes e volta a executar o código normalmente a partir do ponto onde ele havia sido interrompido. Tá? Maravilha! Então, gente, alguns cuidados que a gente tem, que eu vou ir comentando ao longo aqui dessa nossa aula, tá? Basicamente, tratamentos de interrupções indicam eventos temporários, né? Um dispositivo indica uma certa situação que a gente quer tratar o mais próximo possível da ocorrência da situação em questão. Por exemplo, né, um timer indica que passou o tempo, né, que ele deveria controlar, e a gente quer então, imediatamente após a indicação que aquele tempo transcorreu, a gente quer reagir àquele evento de uma determinada maneira. Mas tipicamente, gente, tratamentos de interrupções, então, em razão de serem eventos temporários, devem ser executados da forma mais rápida possível. Tá? A gente não quer demorar dentro da rotina de tratamento de interrupção, justamente porque a gente quer voltar à execução do código principal. E a gente não quer paralisar, né, a execução do nosso código principal de outras funções do dispositivo, simplesmente para reagir à interrupção em questão. Tá? Interrupções podem ser geradas por hardware, que é o caso que a gente vai trabalhar aqui primordialmente, tá? Ou por software, tá? No caso da arquitetura Atmega, a gente consegue gerar interrupções por software, que é uma coisa relativamente simples de ser feita, tá? Mas são situações mais, digamos assim, estranhas, né? São situações que dependem muito do contexto que a gente está trabalhando, mas certamente vocês podem usar se for necessário, até para tentar fazer um teste da rotina de tratamento de interrupção que vocês estão querendo analisar num certo momento, tá? Então, interrupções geradas por hardware são aquelas geradas por um dispositivo externo ou presente no mesmo integrado, né, na mesma pastilha do microcontrolador, tá? A gente trata a solicitação, a gente chama a solicitação de interrupção de IRQ, né, o Interrupt Request, tá? E existe a situação, né, gente, já que a gente está agora a gente saiu do reino, por assim se dizer, né, de processamento do software, e a gente já está agora falando de algo que é gerado por um dispositivo de hardware. E existe a possibilidade de mais de 1, 2, 3, 4, 5 ou mais dispositivos gerarem solicitações de interrupção simultaneamente ou quase simultaneamente. E aí, pessoal, o microcontrolador vai tratar a interrupção primeiro de acordo com a ordem de chegada, certo? E na ocorrência de várias interrupções simultâneas que devem ser tratadas, vai existir uma ordem, uma prioridade, né, de tratamento das diferentes interrupções, que a gente vai ver que tem relação direta com o vetor de interrupções do microcontrolador, e aqui a gente vai discutir em seguida isso sob a ótica do microcontrolador Atmel, tá? O mais comum na atualidade é que cada dispositivo possua uma IRQ própria, ou seja, né, diferentes dispositivos com diferentes solicitações de interrupção.
sendo que o microcontrolador disponibiliza algumas interrupções, aí depende da arquitetura que a gente está falando, para o tratamento de dispositivos externos, né, que não estejam na mesma pastilha dele, tá? Em sistemas mais antigos, né, exemplo, por exemplo, de um 8051, tá, a gente, contudo, tinha normalmente uma única interrupção, ou duas ou três só interrupções, que eram compartilhadas por vários dispositivos, e a gente tinha que tratar daí no software, né, qual o dispositivo que havia gerado a interrupção em questão, tá? Uma outra classificação, além de dizer que a interrupção pode ser gerada por software ou por hardware, uma outra classificação que a gente tem para as interrupções é que as interrupções podem ser mascaradas ou não mascaradas, tá? Sendo que interrupções mascaradas são aquelas interrupções onde basicamente a gente tem a capacidade de controlar a operação dela, tá? Ou seja, existe uma máscara, né? Daí vem a expressão interrupção mascarada. Existe uma máscara ou um registrador que indica se aquela interrupção deve ou não deve ser processada, tá? E interrupções não mascaradas, por sua vez, são interrupções sobre as quais a gente não tem controle. Se a gente analisar bem, o reset de um microcontrolador, por exemplo, sempre é uma interrupção não mascarada. Uma vez que vocês indiquem a situação de reiniciar o microcontrolador, não há como o microprocessador, né, recusar essa situação. Ele necessariamente vai ser resetado, tá? Um outro ponto interessante, gente, e aí em ponto de vista de prática, depois eu comento mais ao fim o cuidado que vocês têm que ter, tá? É que a interrupção, em essência, é um sinal digital que está sujeito a todas as características e problemas, né, de processamento de sinais digitais. Inclusive problemas elétricos, né? Ou seja, ruídos, glitches e outras situações anômalas de operação que a gente tem que controlar, tá? A gente pode ter o acionamento da interrupção ocorrendo de formas distintas, tá? Seja pela troca de nível do sinal, ou pelo nível em si, tá? Então isso depende, obviamente, do microcontrolador com o qual vocês estão trabalhando, certo? Ponto de vista de conceitos gerais de interrupções, é isso que a gente pode comentar, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura AVR, né? Tanto do Arduino Uno, Atmega 328P, quanto do Arduino Mega, que é o Atmega 2560, tá? E comentar um pouco sobre os registradores envolvidos e como isso funciona. Dentro desses dois microcontroladores, dentro da arquitetura VR em si, existe uma unidade específica pelo tratamento de interrupções, que vocês estão vendo ali em negrito, tá? Que é responsável por fazer o recebimento e o tratamento das interrupções consideradas, tá? Basicamente, pessoal, os registradores que trabalham com interrupções, a exemplo dos demais registradores da arquitetura VR, eles são mapeados em memória, tá? Sendo que existe um flag, que é esse flag aqui, Global Interrupt Enable, ou GIE, tá? Que ele habilita ou desabilita globalmente todas as interrupções existentes, tá? Então, do ponto de vista de interrupções mascaradas no Arduino, ou nos Atmega, se vocês preferirem, eu consigo tratar individualmente cada interrupção ou consigo habilitar ou bloquear globalmente todas, tá? Além disso, tá, pessoal, as interrupções que a gente vai levar em consideração, elas vão ter uma posição, um vetor de interrupções global da arquitetura, tá? Que vai indicar justamente qual é a posição dentro da memória de programa da rotina ISR que vai fazer o tratamento da interrupção em questão. E a prioridade é simplesmente derivada da posição da interrupção no vetor em questão. Tá? Quanto mais baixa for a posição no vetor, maior vai ser a prioridade de tratamento da interrupção. Vetor de interrupções do correspondente ao Arduino Uno, né? A primeira parte dele são duas lâminas que a gente tem as informações. Aqui a gente consegue observar as interrupções. Eu vou comentar de forma geral quais são as mesmas, tá? Existe uma interrupção, obviamente, referente ao reset, tá? As interrupções int0 e int1, que são interrupções externas, ou seja, interrupções que podem ser geradas por dispositivos, tá? As interrupções PCI0, PCI1 e PCI2, que também são interrupções externas, porém de uma natureza
distinta das interrupções int, tá? São interrupções que a gente chama de interrupções de pino. Interrupção gerada pelo watchdog quando se deseja fazer o uso do mesmo. Interrupções geradas pelos timers, tá? Então aqui existem várias interrupções associadas aos temporizadores. Discutindo os temporizadores, pode-se analisar o papel de cada uma delas. Temos mais interrupções de temporizadores. As interrupções que são vinculadas à operação da USART, né, que é a interrupção SPI e STC, que se refere ao uso da interface SPI. A USART RX e a USART TX, que se refere à recepção ou transmissão genérica da USART, tá? Uma outra interrupção para informar que não existem mais dados a serem enviados ou recebidos, que o registrador de dados está vazio. Uma interrupção associada à operação do conversor AD, tá? Que pode se usar a depender do tipo de conversão que a gente deseje realizar com o conversor. Uma interrupção associada à operação da memória E2PROM. Uma interrupção associada ao comparador analógico, tá? Uma outra interrupção ainda associada à operação da USART, só que agora para a interface TWI. E uma outra interrupção, por fim, que indica se o armazenamento do programa na memória de programas está pronto ou não, foi finalizado ou não. Vocês estão notando que a gente tem os números aqui das interrupções, né? Cada um dos números. Então, no caso aqui do UNO, nós temos 26 interrupções distintas no vetor de interrupções. E aqui está a indicação das posições, né, absolutas das interrupções dentro do vetor. Como foi informado antes, né, as interrupções têm maior prioridade quanto menor for o número delas. Então, em suma, a interrupção int1 tem uma prioridade inferior à interrupção int0. Int0 vai ser atendida antes, caso as duas interrupções aconteçam em simultâneo, tá? No Arduino Mega a gente tem uma lista similar, uma lista obviamente maior, em razão do microcontrolador ser um microcontrolador maior, tá? Porém muito similar ao que eu comentei aqui com vocês, e vocês podem ver no nosso texto lá sobre interrupções, todas as interrupções existentes, tá? E todas as posições e descrições e ações associadas a essas diferentes interrupções, tá? Bom, então aqui, pessoal, eu discuti de forma geral com vocês algumas informações relacionadas à arquitetura das interrupções no Atmega, tá? Eu vou comentar agora especificamente o ponto associado às interrupções externas de pino. As demais interrupções não há sentido a gente discutir nesse momento, tá? Que são interrupções que são vinculadas à operação do dispositivo. Então lá na conversa sobre conversores AD, por exemplo, pode-se fazer a discussão de como é que opera a interrupção do conversor AD, tá? Por exemplo, uma conversão costa-costa, tá? A gente pode falar dela e em outras situações, obviamente, quando a gente discute o dispositivo em especial, tá? Maravilha. Como a gente viu, interrupções externas são aquelas interrupções geradas por dispositivos, tá? No caso dos Atmega, tanto o Arduino Uno quanto o Arduino Mega, e no caso em geral da arquitetura VR, a gente vai ter dois tipos de interrupções, que são as interrupções int-x, que são interrupções diretamente vinculadas a pinos do microcontrolador, tá? E as interrupções de mudança de pino, que são as interrupções PCInt, que são interrupções que elas também estão vinculadas a pinos, porém elas têm um tratamento ligeiramente diferente em termos de operação. Traduzindo de uma forma mais simples, a gente não tem tanta flexibilidade no uso das interrupções de mudança de pino. Elas são mais restritas em razão da forma como elas operam. E o vetor de interrupção acionado para uma interrupção de pino é um vetor, né? Então, na verdade, aqui no caso que eu estou mostrando, eu tenho três vetores, o PCInt2, o PCInt1 e o PCInt0, que na prática eles agrupam a ocorrência da interrupção para uma série de pinos físicos, tá? Então, por isso que a gente diz que o int-x ele tem um pino específico dele, enquanto que a PCInt2, PCInt1 e PCInt0 tem pinos associados, mas é um grupo de pinos que vai gerar a interrupção. Tá? Qualquer um dos pinos no grupo vai poder estar gerando ela, ok? Então aqui a gente consegue ver os pinos vinculados às diferentes interrupções, tá? Então vocês têm aqui no caso do Arduino Uno, que é o Atmega 328, a gente tem aqui as interrupções PCInt 0 até PCInt 23 mapeadas nos diferentes pinos AVR, tá?
Vocês estão notando que nem todas as interrupções PCInt estão mapeados para pinos Arduino, então vocês estão vendo aqui a interrupção, a porta AVR vinculada a essa interrupção e o pino físico da placa Arduino que a gente pode utilizar. Por que isso acontece, gente? Porque, obviamente, esses pinos podem estar sendo utilizados para outras finalidades que não a interrupção PCInt, tá? Então, em alguns casos, o pino está vinculado a uma outra função dentro da placa do Arduino, por exemplo. Então, não está disponível para uso para a gente, tá? Então, além das interrupções PCInt, aqui eu estou exibindo para vocês os diferentes pinos, tá? Então, vocês, teoricamente, poderiam usar todos os pinos digitais e todos os pinos analógicos aqui do Arduino Uno para estar disparando interrupções de mudança de pino. A gente também tem a interrupção INT0 e INT1, né, que estão vinculados ao pino digital 2 e 3, tá? No caso do Atmega 2560, o que a gente vai ter, obviamente, é um conjunto maior de interrupções, mas um conjunto maior de interrupções do tipo INT, tá? A gente tem as mesmas 24 interrupções de mudança de pino, obviamente vinculadas a pinos distintos, né? Vocês observam aqui que sim, no caso aqui do Arduino Mega, tem alguns pinos que estão sendo, tem mais pinos, né, que estão sendo usados para outras finalidades. Em compensação, a gente tem mais interrupções do tipo INT, tá? Vocês estão notando que o INT6 e o INT7, por outro lado, novamente, na placa Arduino Mega, a gente não tem pino vinculado, né, pino disponível para a gente estar acessando, apesar de existir a porta VR associada a esse pino, tá? Maravilha. Ok. As interrupções externas, tá, pessoal? Elas são habilitadas ou não, as interrupções INT, tá? Elas são habilitadas ou não através desse registrador, aqui é o External Interrupt Mask Register, tá? Que vai ter uns flagzinhos INT-X que vão corresponder, obviamente, à habilitação de cada uma das interrupções que vocês desejem que seja processada, tá? Então, no Atmega 2560, a gente tem os 8 flags correspondendo às interrupções INT7 e INT0, enquanto no Arduino Uno a gente somente tem os flags INT1 e INT0, que são as duas interrupções existentes na arquitetura, tá? Para que a gente consiga operar com a interrupção, a gente tem que ir no registrador, tá? Habilitar, né, setar o flag da interrupção desejada, por exemplo, INT1, eu vou lá no EIMSK e vou setar o flagzinho INT1, tá? E se eu considerar que o flag do registrador SREC também esteja setado e a habilitação global das interrupções esteja habilitada, então a interrupção em questão vai ser processada, tá? Como cada interrupção INT-X tem uma posição própria no vetor de interrupções de um único pino associado, é bem fácil determinar qual foi o pino que gerou a interrupção desejada, né, a interrupção em questão, tá? Como eu tinha comentado já, por sua vez, os pinos PCInt, né, eles vão ter interrupções compartilhadas entre grupos de pinos. Então, por exemplo, a interrupção PCI2, né, o PCInt2, se vocês preferirem, ela é compartilhada entre os pinos 23 a 16. A requisição PCI1 já é compartilhada dos pinos 15 a 8 e a requisição 0 já é compartilhada pelos pinos 7 a 0. Então, qualquer um dos pinos aqui, PCInt 0 a PCInt 7, vai gerar a interrupção PCI 0, que é uma única posição do vetor, tá? Então, a gente vai ter que interpretar manualmente via software, né, qual foi o pino dentre os pinos possíveis que gerou a requisição de interrupção em questão, tá? As interrupções em X podem ser acionadas por borda de descida, subida ou por nível baixo, tá? Então por ambas as bordas. Desculpe. Tá? Aqui sendo controlado perdão, pelos registradores EICR, tá? No caso do Arduino Mega, EICR-A e EICR-B. No caso do Arduino Uno, só tem o EICR-A em razão da quantidade de interrupções, né? Sendo que a gente tem a seguinte combinação de valores, né? A gente pode atuar no nível baixo. Em suma, enquanto o sinal estiver em nível baixo, interrupções serão geradas, tá? Eu posso atuar em qualquer uma das bordas, seja de subida, seja de descida, ou na borda específica de descida ou de subida. Normalmente, interrupções, gente, é mais interessante a gente atuar em razão de borda, tá? Mas em algum caso específico onde vocês precisem atuar por nível, também é possível gerar alguma interrupção, tá? Apesar de ser mais incomum essa situação, tá? Basicamente, então, vocês têm que setar
para cada uma das interrupções, né, qual é o nível que atua em cima dela. Então, por exemplo, aqui, para a interrupção 1 eu vou ter o ICS 1 e o ICS 10, tá? O X aqui representa a interrupção que a gente está levando em consideração, que nesse caso seria int 1, né? E para int 0 eu teria o ISC01 e o SC00, tá? Da mesma maneira eu vou ter os registradores agora, os flags, né, nos registradores EICRA e EICRB para as interrupções int 0 a int 7 do Atmega 2560, tá? Para setar a borda. E ainda, né, pessoal, quando a interrupção externa acionada, muito embora isso não seja estritamente necessário a gente processar, tá? Ainda existe um flag no registrador IFR que é setado, tá? Não é necessário a gente processar esse flag, porque para as interrupções int, aqui saiu um F a mais aqui na sigla, né? Mas para as interrupções int, a requisição, a rotina ISR em questão é automaticamente acionada, né? Então a gente não precisa se preocupar com flag, tá? Inclusive esse flag no final da execução da rotina, ele é automaticamente limpo, tá? Para permitir a habilitação de uma nova interrupção, né? A geração de uma nova requisição, tá? As interrupções de mudança de pino, por sua vez, tá, pessoal? Elas são habilitadas, né, usando esse registrador PCI-CR, tá? Que basicamente é o Pin Change Interrupt Control Register, ou seja, o registrador de controle das interrupções de mudança de pino, tá? E aí, basicamente, a gente tem um flagzinho para habilitar cada uma das interrupções relativas, né, aos pinos desejados, ok? E a gente também tem uma máscara, né? Então são interrupções mascaradas, todas essas externas aqui são mascaradas, que permitem a gente habilitar individualmente que pino pode estar gerando. Então, por exemplo, né, na PCI 0, na interrupção 0, de mudança de pino 0, no vetor 0, eu posso habilitar que eu quero só o PCI int 3 e o PCI int 4, gerando possíveis interrupções, tá? E a gente vai ter aqui, quando algum dos pinos dentro da mudança de pino é modificado, tá? Dentro da requisição que a gente quer, vai ter um flagzinho correspondente que vai ser setado para a gente conseguir processar qual é o pino que foi que gerou aquilo ali, tá? Maravilha. Bom, gente, então a gente viu aí uma visão bem geral aqui das interrupções. A manipulação de interrupções em si não é muito complexa, pessoal, no ponto de vista de arquitetura, tá? Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui? Óbvio, né? Novamente, as interrupções específicas a gente discute nos dispositivos, tá? Falando das interrupções externas, né? Basicamente, o que eu faço com a interrupção externa? Considerando que o flag global esteja habilitado. Basicamente, na interrupção externa, eu habilito a interrupção que eu quero trabalhar e eu seleciono o nível de acionamento da interrupção. Simplesmente isso, tá? Se for uma interrupção de mudança de pino, eu também consigo dizer quais são os pinos no grupo que podem gerar aquela interrupção em questão. E eu também tenho um registrador, né, que me permite verificar qual foi o pino que gerou a requisição que eu estou atendendo naquele momento, a interrupção, tá? É isso, bem simples, tá? Além disso, o que eu teria que fazer? Eu tenho que, obviamente, posicionar no vetor de interrupções, né? Posicionar aqui no nosso vetorzinho de interrupções. Se vocês notarem aqui, eu tenho duas posições aqui para fazer isso, né? Qual endereço deve ser acionado para fazer a chamada da função de tratamento. Então, na verdade, esse vetor de interrupções aqui, eu coloco na posição 0002 aqui, por exemplo, para o int 0, em linguagem de máquina, obviamente, tá? Um salto incondicional para a posição da memória, onde vai estar a rotina de tratamento da interrupção que eu quero que seja chamada quando eu quero tratar essa interrupção em questão. Do ponto de vista de código de máquina é extremamente simples. É mais complexo talvez a gente fazer isso em C do que é uma daquelas situações peculiares, onde é mais complexo a gente fazer o atendimento direto em C do que em qualquer outra situação, tá? E aí existe todo um tratamento específico que a gente consegue fazer com GCC, que eu não vou tratar com vocês nesse momento, tá? Lá no nosso texto que eu passei para estudo de vocês, existe lá um capítulo indicando como é que eu posso modificar determinadas rotinas, e na verdade são atributos, né, que eu associo a determinadas funções, para que o compilador GCC compreenda que a gente efetivamente vai realizar
uma chamada a uma interrupção. A gente está dizendo que aquela função é uma interrupção, é uma ISR, tá? Também existem funções da biblioteca AVR-libc que eu vou dizer que não são muito mais, são macros na verdade, tá? Que não são muito distintas do que eu consigo fazer no GCC, tá? Que também me permitem fazer esse atendimento. Eu falo mais especificamente do GCC lá, até para dar uma noção para vocês de como é que funcionaria esse mecanismo para outros microcontroladores, que é uma coisa bastante parecida, porém, obviamente, criada especificamente para o microcontrolador em questão, tá? Já a AVR-libc não, né? A AVR-libc é específico aí para os micros AVRs que a gente está tratando, né? Para os ATmegas, tá? Do ponto de vista de Arduino, pessoal, o trabalho com interrupção é simples, porém tem muitas restrições em relação ao que eu acabei de falar para vocês, tá? Primeiro, não são todas as interrupções que são disponíveis, tá? Segundo, interrupções de mudança de pino não são tratadas, tá? Então não existe como a gente usar os PCInt, o que restringe bastante o que a gente consegue fazer em interrupções, né? Porque afinal de contas, no Arduino Uno eu passo a ter 2 pinos, né? O pino 2 e o pino 3 para trabalhar. Enquanto que se eu usasse as interrupções de mudança de pino, olha a quantidade de pinos que eu teria aqui podendo gerar interrupções, tá? Mas digamos assim, no padrão do Arduino não há essa possibilidade de a gente estar usando as interrupções de mudança de pino. E existem bibliotecas que permitem fazer isso, ou a gente pode instrumentalizar de forma manual, tá? Mas aí, de novo, a gente tem que ver como é que a gente faz isso via AVR-libc, por exemplo, tá? Que é uma coisa simples, mas eu remeto vocês ao estudo lá do texto, porque sai um pouco aqui do nosso foco, tá? No Mega a gente tem mais interrupções, né? A gente tem as interrupções do int 0 até o int 5, e aqui tá os pinos, né, associados, tá? Mas também não temos suporte para interrupções de mudança de pino, tá? Então também estamos mais restritos. Quando a gente vai programar no mundo Arduino para fazer tratamento de interrupção, a gente tem que observar algumas coisas. Primeiro, a função de tratamento de interrupção não pode ter nenhum parâmetro. Tem que ser algo como void nome. Na prática, isso daqui é verdadeiro para qualquer função de atendimento à interrupção, tá, gente? Não me lembro de função de tratamento de interrupção que tenha retorno de parâmetro diferente de void, ou que tenha retorno de argumento, perdão, né, de valor diferente de void e argumento diferente de um argumento vazio também. Todas elas são dessa forma. Mas isso também é válido quando a gente está trabalhando no Arduino, né? Uma observação que não tem tanto a ver com o Arduino, tem a mais a ver com a natureza de interrupções. Interrupções têm que ser curtas e mais rápidas possíveis, né? Então, lembrem-se que vocês vão estar interrompendo a execução normal do programa e vocês vão estar atendendo alguma coisa específica de um dispositivo. Então, normalmente não é interessante que vocês tentem fazer grandes processamentos. Vocês simplesmente vão indicar o que aconteceu com aquele dispositivo e vão processar aquela situação muito particular e vão voltar lá para o programa normal, aí fazendo os demais processamentos que se façam necessários, tá? Para que outra interrupção seja atendida, obviamente, a rotina de tratamento de interrupção atual tem que ser finalizada, tá? A ordem a gente já viu lá no vetor de interrupções, já discutimos isso, né? E aí 2 observações importantes. Nem millis nem delay funcionam dentro de SRs, tá, gente? Então, vocês não podem tentar controlar delays dentro da rotina de tratamento de interrupções. O que vai, novamente, né, vai bem ao encontro, na verdade, né, é algo que está na mesma linha de raciocínio de fazer ISRs curtas. Não vamos gerar delays lá dentro, tá? Porém, se vocês necessitar, dá para usar a função delay microseconds, tá? Mas vocês devem usar isso aqui com extremo critério, tá? Eventuais valores, gente, que vocês queiram passar da rotina de tratamento de interrupção pro programa normal, vocês podem, não tem como retornar valor, né? Mas vocês podem fazer através de variáveis globais, certo? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que na declaração da variável global que vai ser usada pelo teu programa normal e pela interrupção, tu tem que colocar a palavra aqui, o modificador volatile, a palavra reservada volatile, para indicar que essa variável pode mudar de valor de formas não previstas pelo compilador, tá? E baseado nisso, gente, a gente tem um procedimento bastante simples, tá? Lá no Arduino, a gente tem que usar a função attachInterrupt, tá? Para indicar que um determinado pino vai estar associado a uma determinada função de tratamento de interrupção, tá? Com um determinado modo de acionamento. Lembrem-se de novo que aqui a gente só tem as interrupções do tipo int x, tá?
E basicamente, né, gente, eu vou indicar aqui qual é o pino, qual é a rotina e qual é o modo. Modo aqui eu tô falando se é nível baixo, borda de subida, borda de descida, tá? Então, Digital Pin to Interrupt a gente pode usar, não é obrigatório, tá? Mas basicamente isso daqui faz o mapeamento do pino para interrupção. Então aqui estaria a interrupção, né? Int 0, Int 1, Int 2, Int 3, Int 4 ou Int 5. Que eu posso usar essa funçãozinha aqui intermediária, né? Só para mapear direto o pino que eu estou conectando para a interrupção em questão, tá? A gente indica daí o nome da rotina que está em outro ponto do código, né? Uma função. E o modo de acionamento. Então tá aqui, né? ISR é o nome da função. E o modo a gente vai indicar se é nível baixo, se é na mudança de borda, se é na borda de subida ou na borda de descida, tá? Então aqui eu tenho um exemplo bastante simples, ok? Basicamente o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tô gerando aqui uma rotina de tratamento da interrupção, que é essa rotina Blink, tá? Que ela faz o quê? Quando o pino 2 tem uma mudança de nível, eu aciono essa interrupção que, por sua vez, modifica aqui o valor do LED. Então aqui seria o típico exemplo, obviamente sem estar fazendo tratamento aqui de debounce, né? Seria o tipo exemplo, por exemplo, de acionamento de uma interrupção por uma chave, tá? Se aconteceu mudança de nível, eu vou lá e modifico o valor de um LED, modifico o valor de um estado, que por sua vez depois modifica o valor de um LED. Bem simples, tá? Para usar a interrupção eu faço isso. Notem que essa rotina test interrupt por baixo dos panos, ela está setando todos aqueles registradores que a gente falou, tá? Então, na prática, o valor, o significado dela é esse, tá bom? Existe também a rotina de test interrupt, que serve para desligar essa vinculação entre interrupção e rotina de interrupção, tá? E existe também a No Interrupts, que basicamente atua naquele flag lá global, né, que habilita todas ou desabilita todas as interrupções, tá? Basicamente, gente, desabilitar ou habilitar todas as interrupções serve para proteger trechos de código. Isso aqui não tem a ver com Arduino, isso aqui tem a ver com programação em geral. A gente desabilita todas as interrupções quando a gente tem um trecho de código sensível, onde a gente quer executar uma determinada operação para uma certa finalidade que não pode ser interrompida sob pena de gerar algum problema na execução do nosso código, tá? Então aqui, né, eu botaria o No Interrupts, tem um código crítico, né, código sensível a tempo que eu não quero que seja interrompido, e depois reabilito a interrupção, tá? Só para dar um exemplo, tá, gente, de aplicação disso que não seja com botões. Existe uma situação bem simples, tá, que é o controle ou monitoramento de velocidade de motores CC. Na verdade, motores em geral, não precisa ser um motor CC, tá? Para eu verificar a velocidade de motor, existem inúmeras técnicas diferentes, que eu não vou abordar agora, tá? Uma das técnicas é uma técnica que a gente chama de técnica por encoder óptico, ou tacômetro óptico, tá? Que basicamente ela faz o quê? Eu produzo pulsos de luz que de uma maneira ou de outra, né, me geram uma certa quantidade de pulsos em direção ao meu microcontrolador, que por sua vez eu conto para determinar a velocidade do motor. Então, em suma, imagine que eu tenho uma roda que tem 10 furos, que é o caso mais comum, né? Se eu estou usando aqui luz interrompida como sensor, que é o caso do exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá? Que interrompe ou não um feixe infravermelho. Digamos que eu tenho uma roda que tenha 2 furos, tá? Eu sei pelo número de vezes que que a luz é interrompida, né? Quantas voltas eu estou dando por uma certa quantia de tempo. Então, por exemplo, se eu notei 2 pulsos por segundo, eu estou dando uma volta para esse exemplo que eu acabei de explicar para vocês, tá? Nesse tipo de situação, pessoal, é particularmente interessante a gente usar interrupções, porque eu não quero que a leitura dos pulsos indicativos da velocidade seja impactada pela execução do meu código principal, por exemplo. Eu não quero que isso seja impactado por eu estar atualizando um LCD ou estar fazendo um processamento de um botão. Eu quero que isso daí, quando aconteça a indicação do pulso de velocidade, eu quero processar o mais imediato que eu posso, tá? Então eu vou usar uma interrupção para isso. Então, só para dar uma noção aqui para vocês, existe aqui um sensor. Esses sensores são bem comuns, tá, gente? Que a gente chama de opto-interruptor, tá?
que é esse carinha aqui, que na prática o que acontece? Eu tenho aqui eu tenho um LED emissor, tá? E tem um fototransistor. Então, basicamente, o optointerruptor é um cara que ele é, digamos assim, o emissor de luz, ele é construído de forma a estar posicionado frontalmente em direção ao fototransistor, e qualquer coisa que passe aqui no meio vai interromper o feixe de luz. Interromper o feixe de luz gera um sinal que a gente pode processar indicando um pulso para o microcontrolador. Aí vocês podem ter aqui um LM393, que é meramente one pop, né? Ou vocês podem ter algum outro tipo de processamento, tá? Então depende de como é que vocês estão trabalhando, ok? Então basicamente, né, gente, uma roda aqui que esteja passando aqui no meio desse optointerruptor vai produzir interrupções do feixe de luz que a gente vai contar, e com isso a gente vai determinar a velocidade de giro do motor. Isso daqui pode ser de outras formas, tem encoders elétricos também, tá, gente? Que, por algum sensor magnético também produz o mesmo efeito, tá? Tem vários tipos de sensores que a gente pode produzir dessa maneira, tá? Então, na prática, né, gente, quando o feixe é mantido constante para esse sensorzinho aqui, a saída digital mantém seu valor baixo. Quando o feixe de luz é interrompido, a saída digital vai a 1. Então, a gente consegue detectar o número de interrupções, tá? Por certa quantia de tempo, e com isso a gente consegue calcular, por exemplo, rotações por minuto de giro do meu motor, tá? Gente, única observação, tá? Inclusive para esse sensorzinho aqui, vai que vocês queiram usar algo do tipo, tá? Notem que eu falei para vocês antes, que uma interrupção, na prática, é a mesma coisa que um sinal digital qualquer. E os atmegas são particularmente sensíveis nos pinos de interrupção a flutuações, tá, no sinal. Esse carinha aqui, esse tipo de construção aqui até poderia melhorar, talvez com um tratamento melhor do sinal, mas esses sensorzinhos aqui que vocês compram em qualquer lojinha que vende shieldzinho para Arduino, tá? Eles são particularmente ruins nessa situação, tá? E aí eu poderia demonstrar para vocês que eles não funcionam bem. Particularmente eles produzem uma transição de 0 para 1 cheia de glitches, né? Cheia de bounce, por assim se dizer, tá? E aí o que acontece? A gente detecta, na verdade, uma interrupção do feixe como se tivesse acontecido várias. O que a gente tem que fazer nesse tipo de situação? Vocês têm que fazer daí fisicamente na entrada do pino do microcontrolador, que vai, por exemplo, na entrada do pino, no pino 2, que vai fazer associado à interrupção 0, vocês têm que botar um filtro. Normalmente um simples circuito RC, tá? Um filtrinho passa-baixa RC é mais que suficiente, tá? Para eliminar a flutuação abrupta que existe no sinal, que pode provocar a detecção de mais interrupções do que realmente está acontecendo. Ou vocês podem usar um Schmitt Trigger ou qualquer outra daquelas técnicas de debounce, tá? Obviamente aí vocês têm que conhecer a natureza do sinal que está gerando interrupção, para também fazer essa filtragem. Então vocês querem só retirar aquela flutuação rápida do sinal elétrico, tá bom? E aí, gente, só para vocês terem uma noção aqui de um código bem simples que faz isso, né? Então eu tenho o pino aqui que está ligado àquele encoderzinho, né? Aqui eu tenho aqui a contagem do número de pulsos, notem que eu botei o volatile, a velocidade calculada no final em RPM, e aqui eu tenho o número de pulsos que tem do disco. Então, por exemplo, eu estou considerando um disco aqui com 12 furos, tá? Então, cada volta completa desse disco, cada volta que eu dou, gera 12 interrupções, porque eu tenho 12 furos, tá? O que é a minha ESR? Olha, gente, como é simples. Eu simplesmente pego a variável pulsos e incremento. Maravilha? Então, cada interrupção que eu gero, só aumento uma variável. Não faço mais nada que isso. Extremamente rápida para ser atendida. E aí, gente, bom, fora aqui fazer a vinculação da interrupção aqui com a função, tá? E as inicializações necessárias. De tanto em tanto tempo, aqui no caso de 1 em 1 segundo, tá? O que eu faço? Aqui eu poderia ter botado um no interrupts, tá? Mas aqui eu fiz um detach. Eu acho, inclusive, que seria mais interessante nesse caso aqui o no interrupts, tá? O mais correto não seria botar o detach, seria botar no interrupts. Aqui eu venho e calculo, em razão daquela variável lá, que é a variável pulsos, e do número de interrupções por volta e do tempo que passou, eu calculo a velocidade de giro do motor em RPM, reinicializo todas as variáveis, tá? E reabilito a interrupção.
para fazer novas contagens. Basicamente é isso, tá? Então, uso de interrupções básicos é isso, tá, gente? Fora isso, a gente tem que pegar fisicamente o microcontrolador. É um caso que uma simulação dá para ser feita, mas não tem tanta utilidade assim. A gente tem que pegar o microcontrolador e gerar um cenário de teste para avaliar como isso funciona. Por enquanto é isso.